Mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue melhor rumo? Ninguém sabe, exceto os deuses. Sabe, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Ela permeia a nossa vida de várias formas. Eu sou um artista, eu trabalho com arte, eu estudo arte, tenho o campo da estética, tenho a própria análise filosófica sobre o que seria a arte. Vários filósofos já debateram o que é arte, desde a Grécia Antiga até Kant e filósofos mais recentes. A arte, ela faz parte desse debate filosófico. A arte vem dessa questão filosófica. Na verdade, se a gente olha para várias ciências do mundo contemporâneo, a gente vê a filosofia ali. Se eu preciso de uma formação de um médico, se eu preciso de uma formação de um engenheiro, se eu preciso da formação de um advogado, eu preciso dessas questões filosóficas. Como eu vou debater o direito se eu não entender o mínimo de filosofia que existe por trás do direito em si? Como que eu vou me tornar um médico se eu não for capaz de pensar em questões filosóficas que envolvam o meu paciente? Como eu vou ser um ser humano dentro de uma sociedade se eu não pensar essa sociedade? Sabe, eu não sou o melhor cara para definir aqui o que é filosofia para vocês, por isso eu vou deixar linkado um vídeo de um canal chamado Antídoto. E quando eu vejo essa perseguição à filosofia, tal como perseguindo Sócrates em 399 a.C., no qual condenaram inclusive Sócrates à morte, é muito louco, porque o argumento que eles usaram para condenar Sócrates foi que ele deturpava a juventude, ele corrompia os jovens com seus pensamentos. Isso te lembra alguma coisa na atualidade, professores, doutrinas? Enfim, eu sou professor também, então eu sei bem o que é essa situação no qual os professores, no qual o conhecimento é colocado como uma coisa ruim. Um dos outros crimes que Sócrates foi acusado foi que ele adorava falsos deuses, deuses ruins que destruíam a sociedade. Quando a gente vê várias acusações que falam da educação como uma coisa ruim, que falam do conhecimento como uma coisa que é negativa para a sociedade, enquanto o conhecimento ele quer libertar a gente, enquanto ele é um caminho para nós nos tornarmos seres humanos melhores, avançarmos, crescermos, as pessoas taxam isso como ruim, como se a ciência, como se o conhecimento, como se a filosofia fossem coisas que levam a gente para trás ou que são falsos deuses. O pior, o terceiro argumento que usaram contra Sócrates foi que ele não adorava os deuses. E quando você trabalha com qualquer coisa relacionada à base filosófica, à base científica ou qualquer tipo de conhecimento, você já é taxado como um antideus, como se um conhecimento não pudesse existir com a fé, como se a minha crença em Deus ou em alguma coisa maior, ela fosse incompatível com a filosofia ou com qualquer outro conhecimento. Sócrates, antes de ser preso e condenado à morte, ele já havia sido preso durante a Guerra do Peloponeso, no qual ele foi um general. Sócrates era um cara que falava muito em público. Ele falava que a filosofia dele era uma coisa para ser do povo. Ele professava em praça pública, ele ensinava as pessoas que passavam por ele. Ele nem cobrava por isso. Tanto que muita gente ficava desconfiada com Sócrates pelo fato dele não fundar uma escola, dele não cobrar, dele não escrever sobre aquilo que ele estava falando. O lance dele era dialogar. O lance dele era ir onde as pessoas estavam e conversar. E aí eu até penso num outro filósofo, um filósofo brasileiro, inclusive, que a grande perspectiva dele de ensino era ir até onde o povo estava e falar a língua do povo. Bem, enfim, Sócrates estava lá entre o povo, então ele era muito influente. Por isso ele foi escolhido como um dos generais da Guerra do Peloponeso. O Sócrates, durante a Guerra do Peloponeso, ele acabou desrespeitando algumas leis de guerra e ele acabou sendo preso, mas ele fez a própria defesa e conseguiu se safar daquilo ali. Mas 30 anos depois, ele foi preso novamente com essa acusação de que ele era um doutrinador. E aí não teve jeito. Pediram a morte de Sócrates. O grande lance da morte de Sócrates foi que eles deram duas opções para Sócrates. Porque ele tinha muitos seguidores, então seria um grande problema se o Estado matasse ele, se o governo matasse ele, se as pessoas executassem simplesmente Sócrates. Então o que eles falaram? Sócrates, ou tu vaza, tu vai embora, some daqui, ou você permite que a gente arranque sua língua, para que você não professe mais em público. O Sócrates se viu num beco sem saída, e entre essas duas soluções, entre ir embora, simplesmente amarelar perante todo aquele sistema, ou então abandonar sua própria profissão, ele preferiu a própria morte. Morrer professando.
Os artistas do neoclássico eles são baseados completamente pela filosofia iluminista, que tem uma relação muito forte com a Grécia e com a Roma antiga. Eles resgatam vários valores desses filósofos ditos como clássicos, entre eles Sócrates. E Jacques Loudavies, em 1787, retrata a morte de Sócrates. É um quadro extremamente simbólico, repleto de emoção, mesmo com aquela classe e estilo sisudo do neoclássico, a gente consegue ver ali um sentimentalismo nessa morte de Sócrates. Ele pega com uma mão a taça de cicuta, com a outra mão a gente consegue ver ainda o filósofo professando entre seus amigos e discípulos. Toda essa cena ela é descrita no Fédon, do Platão. E é esse exato momento onde o filósofo está prestes a morrer, a gente consegue perceber que na verdade ele está transcendendo completamente essa ideia de morte. Esse filósofo ele não morre porque essa ideia filosófica não morre. Ele na verdade ele transcende a um outro mundo e ali entre seus pares ele continua ensinando. Ele morre como um soldado que morre atirando, ele prefere continuar ensinando até o fim e não deixar as suas ideias morrerem. A gente consegue ver no Fédon de Platão que a grande preocupação de Sócrates não era com a própria morte, mas sim como ficariam os seus próprios discípulos depois que ele fosse. Essas ideias filosóficas como elas seriam constituídas, como elas seriam continuadas. E aqui no quadro de Jacques Loudavies, a gente consegue ver até o desespero desses discípulos entre Sócrates e ele lá, erguendo a mão e mostrando que ele está ali para a luta ainda. No quadro de Jacques Loudavies a gente também tem algumas licenças poéticas, como a gente pode ver, por exemplo, Platão, que está ali sentado nos pés da cama de Sócrates, né? Ali a gente tem um Platão extremamente velho e na época da morte de Sócrates, Sócrates sim estava velho, tinha 70 anos, Platão ainda era um jovem. Então Jacques Loudavies ele tira essas licenças poéticas para criar uma cena onde a gente tem esse Platão ali sentado e a gente tem até a impressão de que toda a cena, na verdade, é essa lembrança de Platão. É como se ele lembrasse daquele acontecimento. Afinal, a gente sabe da morte de Sócrates e tudo que aconteceu pelas próprias lembranças de Platão no seu livro. Vocês me deixam a escolha entre duas coisas. Uma que eu sei ser horrível, que é viver sem poder passar meus conhecimentos adiante. A outra eu não conheço, que é a morte. Escolho, pois, o desconhecido. Às vezes a gente fica desesperado e acha que um indivíduo ou um grupo tem força suficiente para afogar algumas ideias. Sócrates morreu, foi condenado 399 a.C. há mais de 2.400 anos atrás. E suas ideias ainda estão aqui. A gente ainda consegue ler os livros de Platão. Ainda as pessoas conseguem refletir sobre filosofia. Então não importa de onde os ataques venham, como eles venham, a gente tem que ser firme e forte nos nossos ideais, nos nossos conhecimentos. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Eu entrei lá no Twitter recentemente, no @artedesegunda. Vocês podem me procurar também no Instagram, Rodrigo Hetka, e a gente pode continuar essa conversa por lá. Lembre-se, eles podem ser muitos, mas a gente tem asa para voar. Um grande beijo e tchau, tchau.